Fala galerinha do primeiro ano, meninos e meninas, tudo bom? Vamos para uma resolução de exercícios, ok? Das leis de Newton. Na verdade, não é muito bem correção de exercícios. Vamos fazer exercícios gerais aplicando as leis, tá? Então, neste exercício aqui, ele vai servir de base para exercícios semelhantes, tá? De aplicação das leis de Newton. Primeira, segunda e terceira lei. Porém, neste aqui você vai perceber que nós vamos atuar apenas com uma das leis, a segunda lei de Newton, que é, para quem não lembra, princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. Tá? A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então vamos ler o problema. Na montagem representada na figura, o fio é inextensível e de massa desprezível, ou seja, o fio ele não se estica, ok? O fio não se estica. A polia pode girar sem atrito em torno de seu eixo, tendo a inércia de rotação desprezível. Então aqui a roldana, a polia, né? Então ela não vai ter influência da inércia e nem do atrito. As massas dos blocos A e B valem respectivamente MA e MB. Então a gente tem a massa do A e a massa do B. Inexiste atrito entre o bloco A e o plano, ou seja, a força de contato entre o plano e o bloco é desprezível, então nós não vamos ter resistência do atrito. Também a influência do ar é insignificante, ou seja, o bloco B ele está pendurado, então ele não vai sofrer resistência do ar caso ele caia. Tá? Então é a primeira coisa que nós temos que analisar nesse tipo de exercício. Ok? Bom, o que vai movimentar o bloco B, em um certo instante, o sistema é abandonado à ação da gravidade. Então, o que vai movimentar o bloco B é a gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade. Assumindo para módulo de aceleração da gravidade o valor G, determine. Bom, meninos, então neste caso aqui, nós não temos valores nenhum, então é só um exercício teórico. Porém, tudo que nós fizermos aqui vai valer em outros exercícios que possuam valores, ok? Principalmente os valores das massas, tá? Dos blocos no sistema, ok? Então, primeiramente, vamos separar cada um dos bloquinhos, a situação dos blocos, e vamos calcular as equações, as forças que atuam sobre cada um desses dois blocos. Então a gente vai calcular as equações, ou seja, quais são as forças que atuam em cada um desses blocos. Então, primeiramente, vamos pegar aqui o bloco A, porque ele está no plano. Ok? E o bloco A, como ele está no plano, e abandonando o bloco B, qual é a tendência do movimento? Determinado instante, o sistema é abandonado à ação da gravidade. Então, o movimento vai ser para a direita. Isso quer dizer que o bloco B vai cair. Ok? Então, esse vai ser o movimento. Então, olhando para o bloco A, qual vai ser o movimento do bloco A? Vai ser na direção vertical, no sentido para a direita. Ok? Então, ele vai assumir essa velocidade quando ele se movimentar. Quem é que está puxando o bloco A? Está vendo que nós temos um fio aqui ligando A ao B? Então, quem está puxando é o fio. Então, nós vamos ter a chamada força de tração, a força do fio. Ok? Então, vamos analisar a primeira situação. O bloco A está apoiado num plano, então ele tem a ação da força da gravidade. Então, o peso dele está sobre o plano e vai atuar para baixo. Peso do A. Ok? Mas como o bloco A está apoiado e fazendo força no plano, pela terceira lei de Newton, o plano vai devolver essa força com a mesma intensidade, porém no sentido oposto. Então, nós vamos ter a chamada força normal. Como essas forças elas são iguais, porém opostas, elas se anulam. Então, o peso, como o corpo não está se movimentando na vertical, o peso do corpo A não vai influenciar no movimento do bloco A. Beleza? Então, vamos descartar o peso. Tá? Então, o peso do bloco A
não atrapalhará o movimento dele. Ok? Muito bem. Então, qual força está atuando no bloco A? Somente a tração. Nós não temos nenhuma resistência, ou seja, pelo problema não existe atrito. Ok? Então, não temos atrito atuando sobre o bloco A. Então, pela segunda lei de Newton, tração é igual à força resultante. Mas quem é a força resultante? É massa vezes aceleração. Então, tração é a massa do A vezes a aceleração. Então, essa é a nossa primeira equação. Tudo bem? Agora vamos para o bloco B, que está pendurado. Ele sofre a ação de quem? Ora, se ele está pendurado, ele sofre a ação da gravidade. Então, temos que considerar o peso do bloco B. Peso de B. Então, perceba que ele está se movimentando no sentido vertical, na direção vertical, no sentido para baixo. Então, ele está sendo influenciado pelo peso dele. Tá? Só que ele está sendo seguro por alguém. Quem é que está segurando? Não é o fio? Então, o fio é a força de resistência, ou seja, se ele se movimenta para baixo com o peso, o fio tenta segurar. Ok? Então, nós temos a força de ação, que é o peso, e temos a força de resistência, que é a tração. Ok? E vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então, peso do B, que é a ação, menos a resistência, que é a atração, é igual à força resultante. Só que a força resultante é massa vezes aceleração. Então, peso do B menos tração é igual massa do B vezes aceleração. Então, já chegamos a uma segunda equação. E não tenho mais nenhum outro tipo de força atuando sobre o corpo. Ok? Então, nós temos apenas essas forças atuando sobre esses dois blocos. A tração e o peso do B com a tração. Tá? Então, a gente só tem essas duas equações. Não temos mais nenhuma outra. Então, o que nós conseguimos agora? Nós conseguimos montar um sistema de equações, onde eu tenho tração igual massa do A vezes aceleração, peso do B menos tração, massa do B vezes aceleração. Então, temos um sistema de equações. Se eu somar essas duas equações, vamos somar? Se eu somar essas duas equações, eu vou ter peso de B mais nada é peso de B. Tração menos tração, eu cancelo. E nós vamos ter massa de A. Como a aceleração é a mesma, então eu posso fazer massa de A mais massa de B vezes aceleração. Tá? Então, qual é a equação que vai atuar em todo o sistema na final? Vai ser essa daqui. Então, nós vamos ter peso de B igual massa de A mais massa de B vezes aceleração. Ok? Então, mas você pode perguntar assim, professor, a gente poderia ter feito isso direto? Claro, poderia, só você olhar para cá. Não é o B que está puxando A? Opa, o B está puxando A, então eles todos estão ligados por um fio. Então, a única força que está atuando sobre o sistema é o peso do B. Então, o peso do B é a ação, não temos resistência nenhuma. Então, peso do B, não temos resistência. Agora, os dois corpos não estão juntos no fio? Sim, então posso colocá-los como uma coisa só. Massa do A mais massa do B, e como eles se movimentam, vezes aceleração, segundo a segunda lei de Newton. Ou seja, força resultante, massa vezes aceleração. Neste caso, quem é que está movimentando? É o peso do B. Então, peso de B, somatório das massas, vezes aceleração. Ok? Então, aqui já calculamos as equações que movimentam o sistema. Essas duas em separado e essa daqui para eu calcular
a aceleração. Então é isso que nós vamos querer agora no problema na letra A. Então, para eu calcular a aceleração, nós vamos trabalhar com peso de B igual massa do A mais massa do B vezes a aceleração. E o que o problema pede? Não pede para calcular a aceleração do sistema? Então, vamos deixar a aceleração sozinha. Então, a aceleração é igual a massa de B mais massa de A mais massa de B não está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter massa de A mais massa de B vezes o peso de B. Mas quem que é o peso de B? Então, temos massa de B vezes a gravidade, massa de A mais massa de B. Ok? Então, para eu calcular a aceleração num sistema parecido com esse daí, onde eu tenho um bloco pendurado e outro num plano, para eu calcular a aceleração, eu vou usar essa equação. Massa de B vezes gravidade, massa de A mais massa de B. Num outro exercício, nós vamos fazer usando com valores, tá? Então, esse daqui seria uma forma geral para calcular a aceleração. Lembrando que nós não temos fórmulas fixas, ok? Bom, na letra B, ele pede a intensidade da força de tração. Então, você vai ter que calcular a tração do fio. Quantas equações você tem? Ora, eu não tenho duas. Uma que diz tração, massa do A vezes aceleração, peso do B menos tração, massa de B vezes aceleração. Qual que é a mais fácil para eu calcular? Aquela que tem menos atuação de forças. Ou seja, a tração, massa vezes aceleração, é a equação que melhor eu posso calcular a tração. Então, vamos colocar aqui. Aqui já está. Então, na letra B, nós temos tração igual massa de A vezes aceleração. Mas quem que é a aceleração? Já calculamos aqui em cima. Então, tração é igual massa de A vezes massa de B vezes gravidade, massa de A mais massa de B. Por fim, a tração nesse sistema vai ser igual massa de A vezes massa de B vezes gravidade sobre massa de A mais massa de B. Ok? Então, isso daqui seria uma equação geral para todo o sistema que aparece um bloco pendurado e outro bloco sobre o plano. Lembrando que nesse sistema nós não temos a ação da gravidade. Ok? Então, isso aqui foi um exercício teórico, mas no geral, todos os exercícios vão ser iguais a esse sisteminha. Ok? No próximo vídeo eu vou fazer um exercício com valores, muito parecido com esses daqui. Ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.